Eu estou aqui em Pequim, mais precisamente dentro da Cidade Proibida, para trazer para vocês um pouco mais desse país que é a China, esse país encantador, culturalmente incrível, um país de mais de 5 mil anos de história, recheado de tecnologia, de artesanato, de cultura, de modernidade, de tradição. Tudo tem nesse país e tem muito, assim como os chineses. É impressionante esse país. Então, vou trazer um pouco de tudo para vocês. Estou num lugar aqui especial que acho que dá para representar bem o que eu estava falando. A gente tem aqui esse pote de cobre que ele ficava na época do Império cheio de água para evitar incêndio, já que esses prédios são todos em madeira. E atrás de mim, aqui à esquerda, a gente tem uma das maiores torres aqui de Pequim. Então a gente tem essa questão da tradição e da modernidade juntas no mesmo visual. A gente continua no meio da Praça Celestial, nesse prédio maravilhoso, e ao fundo a gente tem a maior torre de Pequim. Uma torre lá no centro financeiro, que está um pouco distante daqui, mas a gente consegue ver pela altura do prédio. Esse contraste que é incrível desse país, é tudo muito maravilhoso. A gente vai sair daqui de Pequim, vai até Hong Kong, no extremo sul do país, mostrando um pouco de tecnologia, um pouco de cultura, um pouco de tradição, um pouco de natureza e muita arquitetura para vocês. Essa é a ideia nesses vídeos. Então olha isso, pensar que a gente está dentro de um lugar histórico como esse, com tanta representatividade, é impressionante. É a segunda vez que eu estou nesse país e mesmo assim eu continuo me impressionando, mesmo estando aqui mais uma vez. E hoje a gente amanheceu e foi fazer um passeio diferente. Pegamos a bike, olha como é que a gente está aqui, todo atleta, todo esportista, que é a outra vantagem aqui dessa cidade. Uma cidade extremamente plana, cheia de ciclovias. Você pode alugar a bicicleta tanto elétrica quanto normal. Então, assim, o sistema de mobilidade aqui é sensacional. Outra prova disso é onde eu estou. Eu estou no Centro Cultural de Artes da cidade, onde, obviamente, tem uma estação de metrô enorme aqui embaixo, interligando esse centro de cultura e arte ao restante da cidade. O nome desse prédio é o Ovo de Pequim. A gente está do lado da Cidade Proibida e do lado da Praça da Paz Celestial. Um contraste muito grande entre tecnologia e tradição. Se você observar, é chocante esse prédio. Ele é um prédio todo feito de titânio e metal, ele não tem pilar, ele é uma estrutura autoportante e esse formato de ovo que tem 122 metros de comprimento por 144, além de 32 metros para baixo, o equivalente aí a quase 10 andares, onde esses 10 andares aí para baixo equivale a 60% do edifício, onde tem salas de concerto, salas de teatro, salas de ópera, espaços para aulas, cursos e exibições. Esse ovo está acomodado em cima de um espelho d'água. Esse espelho d'água que tem um sistema de tecnologia para não congelamento na época de frio, porque aqui faz muito frio na época do inverno, além de um sistema de nanotecnologia para limpeza através dos raios UVs. É chocante eu falar isso para vocês, e principalmente ver isso na prática. Outra solução arquitetônica muito interessante é que descendo essas escadas é onde a gente dá acesso ao lobby dessa área de artes. Você passa por um túnel de vidro embaixo desse espelho d'água. É impressionante a capacidade de se reinventar desse país. O mesmo arquiteto que fez esse projeto é um dos responsáveis também por uma parte do Charles de Gaulle, é um arquiteto francês. Ele venceu esse concurso, teve muita polêmica, como tudo que faz esse contraste numa área super tradicional, mas a prova viva está aí. Virou um ícone da arquitetura aqui nessa cidade, assim como outros vários que a gente vê ao longo dessa temporada e que a gente vai continuar vendo aqui nesses vídeos sobre a China. Xangai, a cidade que é referência tecnológica e o centro financeiro da China. A gente está num lado do rio, onde antes era praticamente só fazenda. Aqui tinham plantações de arroz, pequenos agricultores. E do outro lado do rio, onde teve a colonização francesa e inglesa, a gente tem prédios totalmente diferentes. Então Xangai é isso, esse contraste do antigo e com o novo. E aqui precisamente é onde eu estou, em frente a Shanghai Tower, esse símbolo da construção, da tecnologia e da engenharia chinesa. É um prédio que ficou pronto em 2015, ele tem 628 metros de altura, 128 pavimentos e ele tem uma característica muito especial, que seria essa segunda camada de vidro, além da de fechamento. Então essa segunda camada ela tem um vidro tecnológico
porque ela filtra os raios UV, ela protege ali contra o calor e traz um conforto também, além de térmico, acústico. Fora isso, a gente tem mais 2 torres super icônicas na cidade. Eu estou em cima de uma passarela, a cidade é toda conectada com essas passagens de pedestres, uma cidade extremamente arborizada, é uma cidade cheia de ciclovias. Então a China tem investido muito nesse aspecto do urbanismo, com essa pegada mais social, com esse apelo para o pedestre e para o cidadão. Fora a rede de metrô, que é a maior do mundo hoje. Tem linhas que conectam toda a cidade. Eu tive ano passado, da outra vez que eu vim para cá, no Museu do Urbanismo de Xangai. Eles estão pensando na expansão da cidade para daqui a mais 50 anos. Ali no fundo a gente tem também a margem do rio e tem a Pérola do Oriente, essa torre que foi feita para ser a torre de TV, também outro ícone, um ponto turístico interessantíssimo e também símbolo da cidade. No passado, associavam muito a China à má qualidade do ar. Hoje a gente está num dia nublado, mas isso não é poluição, hoje é um dia de nevoeiro, mas a substituição dos carros a combustão por carros elétricos está trazendo também essa qualidade do ar. Hoje a China ainda é um dos maiores poluidores do mundo, porém ela está trocando toda a frota para facilitar essa limpeza, digamos, das cidades. Não só as bicicletas, como a variedade de opções de mobilidade urbana que ela oferece, tanto para os turistas quanto para os cidadãos. Estou agora em frente ao Centro de Arte de Chongqing, que é a maior cidade da China. São 33 milhões de habitantes. Essa que é uma cidade construída numa região de vale, numa região muito úmida, cheia de neblina. A prova da força desse povo é esse centro cultural. Ele foi construído exatamente onde existia um teatro que era o símbolo de resistência do povo durante a Segunda Guerra Mundial. A internet acabou apelidando esse edifício como Museu dos Rachis, ou Museu dos Palitinhos. Mas, na verdade, ele foi inspirado no sistema do Gong, que é um sistema desenvolvido pelos chineses para sustentar esses grandes telhados dos templos e das cidades daqui da China. O vermelho e o preto combinados, eles lembram a fogueira, fogo, que simboliza força e resiliência do povo chinês. Ele está encravado aqui no centro da cidade, de frente quase ao rio e na zona mais, digamos, movimentada e comercial aqui da cidade. É um prédio icônico, incrível de se ver por todos os ângulos e perspectivas. Olha que detalhe interessante, a gente entrou aqui na sala de exposições e como é um grande volume maciço aqui dentro, para ter a sensação de que aqueles gravetos ou rachis atravessam a edificação, entram dentro dela, eles pintaram os dutos de ar-condicionado de vermelho e fizeram ali das mesmas dimensões lá de fora. E a gente consegue ter essa sensação, é incrível, é um detalhe pequeno, mas que fez toda a diferença aqui dentro do salão de exposições. Agora a gente está no maior restaurante de hot pot do mundo, 5.600 pessoas sentadas. Olha aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês ela fazendo a nossa comida. A tiazinha tá aqui ajudando a gente, esse aqui foram os pedidos que eles fizeram. Aqui em cima da mesa fica essa panela que tem uma resistência, ela vai abrir e vai temperar. Olha só, que legal! Um navio de vida ancorado no coração da China. Eu estou em frente ao grande teatro de Chongqing, que foi estrategicamente colocado no encontro desses 2 gigantes rios da cidade montanha, apelido dado carinhosamente para a cidade de Chongqing. Ele tem mais de 100 mil metros quadrados, são 7 andares para cima e 2 andares técnicos para baixo, desafiando toda essa topografia dificílima da cidade. Ele foi ancorado nesse encontro dos rios, inaugurado em 2009 e até hoje ele conta com um sistema super moderno da época, de climatização do teatro, que utiliza a água dos rios para poder refrigerar os ambientes. Nada de ar-condicionado tradicional. Ele teve como inspiração essas velas, então a gente tem essa estrutura toda tecnológica, high-tech para a época, toda de vidro, com esse posicionamento no encontro dos rios. O interessante é que do outro lado do rio, a gente já tem uma outra grande estrutura, que é uma galeria de planejamento da cidade. O que antes era um estacionamento foi remodelado e a gente tem esse prédio incrível aqui também, com uma característica bem peculiar. E o bacana é que eles ficaram de frente para o outro nesse encontro dos rios. Além desses 2 edifícios, aqui atrás a gente também tem um super edifício. Esse é um complexo de shopping, hotel, apartamentos, escritórios. Então, na minha opinião, acho que esse encontro dos rios ganhou uma relevância arquitetônica incrível para a cidade. Essa cidade que é considerada a maior cidade da China hoje. Nesse fim de tarde a gente consegue ver bem esses 3 edifícios, além dessas pontes enormes
cruzando a cidade, nesses vários níveis. Às vezes você está numa praça, porém você está num topo de um prédio de 22 andares. E isso acontece constantemente nas caminhadas, que poderia ser um impedimento para algumas cidades, aqui nada mais é do que mais um obstáculo a ser vencido. Então a gente tem uma malha de metrô sensacional, edifícios icônicos, centros culturais, teatros, todos se comunicando no coração da China. Olha, agora eu vou testar um exoesqueleto aqui na feira de Canton. Eles estão alugando isso e vendendo muito para o turismo aqui na China e para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Então vamos ver qual é o efeito disso. Eu vi isso até para alugar na Muralha da China. Tem uma ajuda no quadril, é bem prático. Ele é como se fosse mais um estímulo mesmo. Dá um impulsozinho no joelho. Na subida ajuda muito. Vamos ver na descida. Na descida também ele contrai um pouco. Vamos ver. Ó. Bem legal. Bacana. Ó, agora na velocidade ele ajuda mais, na verdade. Look. Vamos ver o agachamento. Prático. Nice. Bem bacana. Gente, agora eu estou em frente à Ópera de Guangzhou. Para quem me conhece, conhece meu trabalho e conhece o tanto que eu amo essa arquiteta, que é a minha arquiteta favorita, a Zaha Hadid. Eu já tive a oportunidade de visitar vários edifícios icônicos dela ao redor do mundo e alguns grandes e outros aqui na China. A Ópera de Guangzhou faz parte de um complexo arquitetônico entre a Torre de Guangzhou e a Biblioteca de Guangzhou. Também eles estão localizados no calçadão. Esse calçadão abriga todos esses edifícios e uma grande área de lazer comunitária. Embaixo a gente tem estacionamento, shoppings. Porém, o privilégio e o que está priorizado aqui são os pedestres nesse calçadão. Família se divertindo, andando. É impressionante e muito agradável vivenciar esse padrão de urbanismo e de arquitetura aqui na China. Sobre esse prédio, ele é composto a fachada apenas de dois materiais principalmente, placas pré-moldadas de concreto e vidro. Ele tem essa forma fluida, com essas quinas arredondadas, que se situa muito bem aqui nessa paisagem. É um edifício icônico, sóbrio, elegante, conversa com a arquitetura do entorno. E é incrível, é lindo, é muito, muito bacana estar aqui nessa cidade gigantesca, mais uma cidade gigantesca da China, em frente a um edifício tão fenomenal como esse.